Na parte 3, veremos o que é a realidade sob os pontos de vista da ciência, da filosofia e da religião. Quando falamos da realidade como a conhecemos, as ciências realizaram com maestria seu trabalho, tanto no diálogo com a filosofia quanto na comparação com a religião. As diferenças entre os discursos científicos e religiosos surgem principalmente quando o tema é a origem da realidade. A ciência apresenta suas teorias, assim como a religião apresenta seus pareceres. Neste momento, não trataremos da origem da realidade, mas sim do que é a matéria, um dos três pilares que compõem a realidade tal como ela é experienciada. E quando o assunto é matéria, a ciência realiza um trabalho notável ao descrevê-la como composta por átomos que, por sua vez, são formados majoritariamente por campos de interação, probabilidades e energia. Um campo de interação possui uma área de atuação definida. No caso dos átomos, essa área é, em média, milhões de vezes maior que o próprio núcleo. O núcleo central é composto por uma quantidade extremamente concentrada de energia, por isso, em termos proporcionais, um átomo é constituído por cerca de 99,999999% de campo de interação e apenas 0,00001% de núcleo. Para imaginar o que é um campo de interação, podemos usar o exemplo de um ímã. Ao redor do ímã sólido, seu núcleo material, existe uma região invisível, determinada por sua configuração física, onde atua um campo de interação. Esse campo permanece presente e ativo, pronto para interagir sempre que algo invade sua área de atuação. Os átomos surpreendem ainda mais quando comparados aos ímãs de seus núcleos, devido à magnitude de seus campos apenas em relação reforça ao o tamanho quanto de extremamente energia está comprimido em um ponto tão pequeno quanto o núcleo atômico. Justamente por o campo ser milhões de vezes maior que o núcleo, surgem afirmações como: o universo é vazio, o universo é feito de nada, o átomo é feito de nada, o átomo tem pouca energia e o resto é espaço vazio. No entanto, essa interpretação é equivocada. Um campo de interação pode parecer vazio, mas na realidade, no caso dos átomos, seus campos são extremamente ativos, poderosos e determinantes dentro de seus limites. É possível até brincar dizendo que essa estrutura sustenta o universo sem se romper, tamanha é a robustez dos campos que organizam a matéria. É impressionante pensar como um universo experienciado com milhares de objetos feitos de materiais diferentes, com texturas, densidades e tonalidades variadas, pode, em última instância, ser reduzido a átomos. É nesse ponto que as ciências demonstram seu valor e orgulham a humanidade por sua destreza e capacidade investigativa, sempre buscando ir mais fundo, mais e mais, até chegar à fundação que compõe toda a matéria já examinada, o átomo. O átomo compõe tudo, incluindo os seres vivos, e a partir dessa descoberta chegamos a uma conclusão que, à primeira vista, pode parecer fria. No entanto, quando o impacto inicial passa, tudo se revela ainda mais belo e intrigante do que antes. Como vimos, não há matéria sólida na estrutura fundamental da realidade experienciada. Aquilo que percebemos como sólido é, na verdade, o resultado da interação entre os campos dos átomos do universo e os átomos que compõem o próprio organismo vivo. É dessa interação que surgem as experiências captadas pelos 5 sentidos: pressão, tato, cheiros, olfato, sabores, paladar, imagens, visão e sons, audição. Isso, porém, não significa que nada seja real. É aqui que a interpretação pode parecer fria, mas não é. Trata-se simplesmente da descrição da experiência como a conhecemos. Vivemos em um universo formado por campos de interação. A realidade que percebemos é renderizada por processos contínuos de interação e interpretação que moldam o mundo tal como ele se apresenta no cotidiano. Dessa forma, consciência, ego e matéria compõem aquilo que chamamos de realidade. O belo em tudo isso é que o universo é formado majoritariamente por campos de interação, mas o ego transforma esses campos em um universo real, magnífico e impressionante sob a nossa perspectiva. O mais intrigante é que o ego estrutura sua perspectiva da realidade dentro do campo da consciência,
que pode ser compreendido como um espaço metafísico, já que não é encontrado diretamente na matéria do cérebro como um objeto físico mensurável. A consciência pode ser entendida como um campo no qual o ego opera, permitindo que ele interaja com os campos do próprio corpo e com os campos do ambiente. O ego funciona como uma ponte entre esses campos de interação e, a partir dessas relações, renderiza continuamente o mundo, transformando excitações e interações energéticas em uma experiência organizada e coerente. Essas experiências nada mais são do que constantes excitações na estrutura dos campos de interação que compõem o universo. A física, em muitos de seus modelos, assume que o universo existiria independentemente de um dos três pilares da experiência da realidade humana, a consciência. No entanto, essa suposição se aproxima do mesmo tipo de afirmação feita ao se negar ou afirmar a existência de Deus. Trata-se de assumir algo que não pode ser medido nem observado diretamente. Por esse motivo, tal afirmação não deveria ser tratada como um fato científico, uma vez que as ciências empíricas devem se basear em observações, medições e evidências testáveis, e não em pressupostos metafísicos. Em temas que escapam à possibilidade de comprovação, a postura mais adequada seria a neutralidade. A única forma de afirmar a existência de um universo sem consciência seria registrar um universo sem qualquer presença consciente, o que gera um paradoxo evidente. O próprio ato de registrar já implicaria uma interação consciente, tornando essa possibilidade inválida por natureza. Nosso corpo é composto pelos mesmos campos e energias que constituem o universo. Sua organização específica dá origem ao cérebro, elemento central quando falamos da experiência humana e da consciência. O cérebro é responsável por traduzir os estímulos captados pelos sentidos em informações, para que o ego, por sua vez, as organize e as transforme na versão renderizada da realidade tal como a experienciamos. A discordância entre ciências e religião não se baseia no que constitui matéria, mas sim em como foi originada. Isso não cabe a mim especular. Meu objetivo é mostrar que percebi muitas concordâncias descritas de formas linguísticas diferentes em tempos diferentes, porém, ainda assim, consciência, ego e matéria são os pilares da experiência humana, tanto nas ciências quanto na religião. Na parte 4, falarei sobre minha própria teoria, que unifica as concordâncias sobre nossa compreensão da experiência. Mostrarei como o ego e a consciência são capazes de mudar completamente a realidade. Obrigado por assistir